Esse podcast tem o patrocínio da The Boys Stories, onde estilo é presença. Desde 2017, vestindo homens que sabem o valor de se apresentar bem. Peças com qualidade, com caimento perfeito e que te geram autoridade. Do casual ao social, a The Boys tem a peça ideal para você. Vista-se como protagonista, vista-se de The Boys Story. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com o Corretor. O convidado dessa noite é direto do Careiro da Várzea. O cara é engenheiro de telecomunicações, especializado em rádio e em TV. Porém, desde 2022 ele vem atuando numa profissão que para nós corretores de imóveis hoje é fundamental. Ele é gestor de tráfego pago, meu amigo Jefferson Farias. Bem-vindo, Jefferson, tudo bem? Tudo bem, Fabiano? Um prazer, tá? Estar aqui no Café com o Corretor. Sou um espectador, né? Gosto do trabalho e é um prazer estar aqui com você. Que bom, mano. Obrigado pelo teu tempo, por aceitar o convite. Vamos bater esse papo aí sobre. Vamos falar um pouquinho de ti no início para Bora. poder as pessoas conhecerem. Cara, quando tu me mandou o teu currículo, né, que a gente pede dos convidados, Careiro Sim, da Várzea, eu te conheci em 2024 no escritório ali no Parque 10, confere? Ainda isso. tá lá ainda? Tô lá Tá? Só ainda. que na época a tua equipe era você e mais um. Hoje tem quanto já, 2 anos depois? Hoje nós somos 7, né? Somos 7 pessoas na nossa equipe, contando gestor de tráfego, editor de vídeo e filmmaker. Beleza. E naquela época que eu te conheci era literalmente só gestão de tráfego. Agora você já tem a parte já de audiovisual completa? Agora a gente já tem os filmmakers, né? E os editores de vídeo e mais 2 gestores de tráfego que trabalham com a gente. É uma Perfeito. equipe já Legal, legal. bem. Olha, gente, como é posicionamento importante. Vocês não estão vendo, mas atrás dessas câmeras o cara tá com 2 profissionais de vídeo de filmagem, só para vocês terem noção. Olha, corretor de imóvel, como a gente ainda tá atrasado nisso, hein? A gente anda mal sozinho se gravando, quanto mais com 2 para gravar a gente. Meu amigo, e como é que surgiu, mano? Como é que é a rimo de família? O cara vem do Careiro da Várzea. Conta um pouquinho da tua história, assim. Aham. Eu, particularmente, é um município aqui do lado, né? Sim, Tem quantos, sim. ainda tem esse vínculo lá com a cidade, com o município? Como é que tá ou não? Já quase nem tem tempo para ir lá. Não, eu vou lá. Semana passada eu tive lá com meus Legal. irmãos namoram lá, A família meu ainda pai tá mora lá? lá, a maioria dos meus familiares moram lá. Sempre que eu posso, eu tô por lá, né? Eu vim de lá em 2012, Ah, já vim tem para tempo. vim para fazer faculdade, né, como a maioria. E aí ingressei na engenharia, formei, acho que foi 2018, se não me engano. Aí trabalhei na área de rádio e TV, né? Trabalhei muito tempo na Rede Boas Novas, depois eu trabalhei na Rede Record. E aí me especializei nessa parte de rádio e televisão, né? E assim, não imaginava que ia para uma profissão totalmente diferente, né? Que é uma profissão nova, digamos aí no mercado, mas que é onde eu me encontrei, né? Eu cheguei até ano passado, ainda cheguei a trabalhar como engenheiro no distrito. Fazia, mas não porque eu gostava, né? Fazia porque Necessidade. era a profissão. Sim. Mas então, depois que eu estabilizei, a equipe cresceu e você tinha que dar conta 100%, né, dos seus clientes, das demandas que tem, eu disse, olha, eu vou focar naquilo que eu gosto de fazer. E de fato eu gosto de fazer, né? Quando eu abro um gerenciador de anúncios que eu vejo uma dezena de números ali, eu fico, Um poxa, monte de botão para tu é apertar. isso aqui que eu gosto de fazer, Legal. né? E não só apertar os botões, saber onde apertar os Sim, botões. sim, não quis menosprezar, senão um monte de gente vai querer só apertar o botão. Calma que eu vou chegar nas perguntas ainda. Bacana, pois é, então vim de lá em 2012 e tô até agora, né? Aqui em Manaus, graças a Deus já consegui conquistar muitas coisas, coisas que eu não imaginava muito pelo tráfego pago. Legal, cara, legal. E especialista no mercado imobiliário, Especialista no mercado correto? imobiliário. Então, mano, essa é uma pergunta bem curiosa, uma curiosidade da minha parte. Cara, engenheiro geralmente é uma profissão bem respeitada, né, pela Sim, sociedade. Acredito que era um sonho dos pais ter é, lá a formação de um filho, né, em engenharia. E do nada, e tu se especializou em rádio e TV, né, que tem tudo a ver, né, com a parte aham. audiovisual. Mas quando é que foi que tu percebeu que o teu jogo não era o sinal de antena normal e sim os algoritmos do Google, do Meta? Quando é que foi essa virada de chave aí? Cara, para mim foi assim, um amigo, né? Certo? Um amigo meu, ele foi trabalhar numa outra empresa, a gente trabalhava junto numa emissora de TV, Pode falar não, tá? e Não tem problema não. ele foi Patrocina a gente. e ele foi trabalhar na Bemol. Aí lá na Bemol eles têm esse segmento muito forte, né? A parte de marketing, Legal. de tráfego. Sim. Isso foi em 2021. E aí ele me apresentou, olha, tem um novo formato de a gente ganhar dinheiro. Eu falei, qual? Ele disse, é anúncio no Google. E aí me apresentou e falou sobre que ele já estava fazendo para a Bemol. esposa dele. E Ah, lá tá. na Bemol ele trabalhava com isso, né? A Sim. parte de análise de dados. Me passou um podcast para assistir.
Comecei estudando tráfego pago através de um podcast, Legal, né, cara. que é do Thiago Tesman. É um gestor de tráfego muito especializado em Google. E lá ele falava muito sobre a parte de tráfego pago para as empresas, como que ajudava. Então, na época, eu fiquei assim, ficava só assistindo, né? Mas assisti acho que uns 40 episódios seguidos. Caramba, tu fez uma faculdade de Foi podcast. tipo isso, foram 6 meses só assistindo vídeo aula, mas praticando pouco. Depois eu comecei a querer praticar. E aí, quando eu iniciei a ver os números, a subir criativo, a se desafiar nisso, foi quando eu disse, cara, eu gosto disso. Mas até então era algo muito. Que eu comecei a achar um hobby, sabe? Achei que era um hobby, então assistia as aulas e depois tentava aplicar lá. E aí, quando veio para o mundo real mesmo, foi quando eu falei para o amigo: olha, eu estou trabalhando com isso, nem trabalhava ainda. Aham. Estou trabalhando com isso, tu não tem interesse? Aí ele, tenho. Aí me deu R$ 100 para investir no tráfego. Isso Caramba. foi em 2022. Aham. Aí eu era até uma loja de higienização a seco, né? Fiz lá e tal, mas um pouco conhecimento ainda, né? Não deu muito certo não. Eu disse, meu Deus, onde é que eu tô errando? Aí eu fui estudar. Estudei, Mais né? 40 episódios. Mais 40 vezes. Não, não chegou a ser tudo isso não. E aí, um dia, um amigo meu, um amigo não, perdão, minha prima queria ser corretora de imóveis. Show. Aí ela foi convidada para ir lá na Construtora Capital, né, através de um amigo que também é conterrâneo nosso lá do Careiro, que ele já trabalhava aqui em Manaus com corretores de imóveis. Ele era, acho que gerente. E aí ele estava fazendo, né, a captação Selecionando corretor. de novos corretores. E aí ela pegou e me chamou, né? Eu falei, cara, nunca tinha pensado nessa parte do imobiliário. Aí eu disse, eu vou lá, pelo menos eu faço o teu tráfego. Já pensei assim, né? Vou lá aí ele conversando com ela e tal, perguntou de mim, eu falei, não, eu vim só acompanhar ela porque eu vou ser o gestor de tráfego dela. Aí sabe o que é mais engraçado? Ela foi, fez a entrevista e tal, não, eu vou continuar. Nunca mais ela apareceu na construtora. Nunca foi corretora. Não Nunca. virou corretora. Não. Mas aí eu tinha falado para ele que eu ia fazer o tráfego dela e depois ele se interessou. Nessa época acho que tinha poucas pessoas que faziam Sim, aqui na sim. cidade. Ainda tem, eu acho até hoje ainda. Isso era 2022. Aí falou, olha, tu não quer fazer para minha equipe? Aí eu falei, rapaz, eu topo. Aí só que eu falei para ele, né, olha, mas eu não sou tão especializado assim, estou aprendendo agora, sei o que tem que fazer, sei onde tem que apertar. Aí ele falou, não, não tem problema não, mas eu só te pago se eu vender. Aí eu falei, justo, coloca o dinheiro que eu vou dar meus pulos. Aí foi quando eu fui estudar sobre o mercado, porque eu sempre falo que é o produto mais caro da prateleira, Sim, correto. né? Então Concordo. não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, a gente tem que pensar estrategicamente. Então eu fui aprender sobre Minha Casa Minha Vida, sobre o SBPE, sobre o médio, sobre o alto, né? Tipo de campanha que a gente deve usar. Então partiu daí, aí uma corretora dele falou assim, olha, eu quero fazer sozinha. Quero, Independente da equipe. eu quero fazer Quero só pra mim. só pra mim. Eu falei, rapaz, tá bom. Já tava vendendo. E aí eu peguei, sabe o que eu fazia? Eu ia no campo. Na época eu só recebia o material da construtora. Ainda não era tão forte essa questão de gravar criativo, de ir nos decorados na obra. Sim. Drone nem se fala. Então era muito assim, aí eu pensava, qual é o tipo de criativo será que as pessoas vão clicar? Aí eu pegava o book, baixava, ia pro Canva e editava eu mesmo os criativos, um por um. Fiz muito, principalmente eu comecei fazendo tráfego na Construtora Capital, os corretores de lá. Então eu Certo. aprendi muito sobre Leigo Levar, Vila Se Marieta. duvidar, dá até pra vender um produto agora. Cara, eu acredito que eu Mostra a conseguiria. tabela aí pra mim que eu desenrolo esse Eu negócio. acredito que eu conseguiria pelo tanto de vezes que eu vejo anúncios de Sim, lá, que eu sim. faço anúncios de lá. Eu tenho muitos clientes de lá, graças a Deus. E aí fui aprender, fui buscar. Na primeira semana rodando tráfego para ela, ela vendeu 3 apartamentos. Caramba, que No legal. final de semana, consegui levar para visita, fechou 3 vendas. Aí pronto, foi ali, eu fiquei, cara, isso aqui é muito bacana. Eu senti, sabe o sentimento de alegria pela venda do corretor? Até hoje eu tenho isso. Então, de vez em quando eu recebo uma Os mensagem, feedbacks. uma mensagem no WhatsApp, olha, vendi sábado, né, mas eu vendi pelo anúncio, para minha cidade nova. Poxa, que massa. E ela começou a anunciar quarta-feira.
Caramba, em 4 dias. Foi em 4 dias já teve resultado. Então, assim, foi daí que eu iniciei o mercado imobiliário, lá em 2022. Show de bola. Inclusive, nesse ano, a corretora bateu o maior VGV Como é o nome da dela, construtora. mano? Pode falar? A Aline. O nome dela Aline? é Aline. Ela ainda tá na capital? Não, não. Não, mas tá no mercado. Não, ela é carioca, ela voltou pro Ah, Rio. ela foi embora. Aí foi trabalhar para lá, mas aí já ficou um Já pouco ficou mais com difícil. expertise. Entendi. Mas foi aí que eu iniciei. Pegando justamente essa tua data de início, de 2022 para cá, já se vão 4 anos tu fazendo tráfego para o mercado imobiliário, né? O que a gente pode dizer, o Jefferson, que é o erro número 1, o erro mais tradicional que um corretor de imóveis daqui comete ao tentar fazer o próprio tráfego e acaba jogando dinheiro no lixo? Cara, o erro número 1 para mim é a falta de criativos. Sabe, às vezes eu vejo corretor querendo fazer o próprio tráfego, impulsionando uma imagem que não vai, às vezes, gerar valor. Uma imagem estática, por exemplo, ali. Uma imagem estática. Né? Impulsiona ou um vídeo que ele não comunica de fato com quem ele quer vender. Né? Às vezes eu já vi gente impulsionando vídeo de 2, 3 minutos de um empreendimento que era para levar 30 segundos. Sabe quando a construtora lança um vídeo aquele tipo institucional, institucional né? do empreendimento? Sim. Aí o cara vai lá e patrocina aquele vídeo. Nossa, demora até começar a falar do empreendimento, demora. E a internet era muito assim, ó, rápido. Velocidade, né? Velocidade. Eu tenho que fazer o gancho dos 3 primeiros segundos. Eu tenho que manter aquele cara ali de alguma forma. Então eu vejo que ele tem muito esse erro, né? Que é patrocinar qualquer coisa sem ser pensado? Sem ser estratégico. Sem ser estratégico, entendeu? Beleza. Então esse é um dos principais erros que eu vejo eles cometendo. Beleza. Tem mais? Tem. Então não, mas não vamos humilhar a gente não. Vamos deixar a gente para depois. Corretor, não patrocina vídeo institucional, não vai dar bom. E evita imagem estática. Por aí ele já diminui um pouco os erros. O imagem estática, se for fazer, faz com clareza. Ok. Faz com clareza. Quando eu falo com clareza, destaca os principais características do produto, plano de pagamento, a localização. Às vezes na estática você não consegue. Joga um carrossel, quando for assim. Certo. Né? Coloca ali localização e renda mínima, pelo menos. Ok, já dá uma filtrada, né? Tem que filtrar. Então você... E não trabalha público aberto, 100%. Pronto, então já engatando nisso, hoje, por exemplo, tu veio lá do Careiro da Várzea e a gente tá aqui em Manaus agora. Uhum. Existe uma diferença quando tu quer anunciar um imóvel, por exemplo, aqui para Manaus e para alguém que quer anunciar imóveis ali para a área metropolitana? Ou o algoritmo não vê CEP, ele só vê mesmo, como é que se diz, a audiência, o interesse do cliente? No caso, a diferença seria se tu fosse segmentar por localização. Certo. Então, por exemplo, se eu quero anunciar um empreendimento que fica ali na região do Iranduba, um exemplo. Perfeito. E eu não quero alcançar a pessoa lá do Puraquequara, que eu acredito que não vai fazer muito sentido, aí eu segmento no raio que fique dentro daquilo que eu considere relevante. Entendi. Então, entendeu? tipo, eu quero o pessoal que mora mais próximo à ponte, o pessoal que mora aqui no Dom Pedro, ali, aí que já tem a proximidade da ponte ali para... se esse for um dos requisitos, você trabalha a parte por localização. Né? Aí tem o outro que a gente usa, por exemplo, se eu quero captar lead, eu sei que infinitamente empreendimentos que são casas, eles te dão um volume maior de lead. Então, os bons corretores conseguem captar um lead que quer comprar uma casa e migrar para um apartamento. Né? Perfeito. Não todos, mas eu conheço alguns que têm essa expertise. Então é muito fácil eles anunciarem os empreendimentos da região metropolitana e conseguir converter. Num apartamento aqui na cidade. Num apartamento na cidade. Legal. Olha aí, corretor, viu? Fica a dica. Manauara gosta de casa, então casa naturalmente atrai mais lead, né? Atrai mais lead. Só que não necessariamente o teu cliente que vê por esse anúncio vai conseguir comprar uma casa, né? Exatamente. Mas ele vai para o apartamento. Vai para o apartamento. Você consegue, né? Fazer esse trabalho de variação. Reverter, exatamente. Beleza. Aí, pensando ainda nessa questão, tu tá falando da importância dos criativos, né? Cara, tu tem tua expertise aí de rádio e TV, né? Tua especialização. Como é que a gente consegue ajudar o corretor que vai te ver, que vai ver teu episódio, a ele parar com essa ideia de fazer um vídeo muito bonitinho, que todo mundo tem essa preocupação de eu tô bem, eu tô arrumada, minha cutis, como é que tá hoje, minha voz, e não vende. Qual a ideia? O que ele tem que pôr no vídeo que é essencial para que ele possa alcançar o objetivo que é vender? A primeira coisa é ele pensar quem é o público dele, né? Então, eu preciso identificar, olha, meu público ele é esse
ele tem esses interesses. Então pensa comigo, se eu vou anunciar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? A gente trabalha muito esse público porque é a grande maioria. Sim, a massa, né? Isso. O que eu preciso pensar que esse público quer de mim? Quer saber qual é a renda para ele comprar aquele produto. Qual é a minha renda mínima? Então, às vezes, o corretor ele se preocupa em falar a localização, descrever o imóvel, né, a área de lazer e tal, e o cara só quer saber, eu me enquadro nisso? Eu consigo Eu comprar consigo isso? comprar? Qual é o meu plano de pagamento? Entendeu? Então, para esses empreendimentos, geralmente a gente nem foca tanto no produto, a gente foca nas condições de pagamento. Então, quando é Minha Casa Minha Vida, o corretor que quer performar melhor, ele precisa focar Ele nisso. precisa focar nisso. Né? A gente tem alguns criativos validados pela nossa agência em que a gente não coloca, não tem ninguém aparecendo. É um vídeo com as principais informações de um plano de pagamento, como que se encaixaria, e você tem dezenas de leads chegando todos os dias para aquele cliente. Uma frase Para chamar a que atenção. vai chamar a atenção. Deixa eu ver esse negócio aí que esse cara tá falando. Basicamente é isso, basicamente né? Preciso isso. pensar no como a minha audiência vai receber aquele vídeo no feed dele ali. Um exemplo, alto padrão. O que a gente considera lá que dá muito certo? Qual é a maior diferença do alto padrão que eu vejo hoje? Geralmente é pessoas que estão buscando um apartamento com espaço. Certo. Então você só vai encontrar isso no alto padrão. Então se tu tem um apartamento que tem 133 metros, 126, 195, 126 metros quadrados, 3 suítes, aí discorre o restante. Esse é o empreendimento X. Pô, isso daqui já me desperta um gatilho ali para aquele cliente. Show. Entendeu? Então, vai variando de acordo com o empreendimento. E tudo tem que fazer teste, né, Jefferson? Não dá para, não é uma ciência exata, né? Exatamente. Eu, no tráfego, o que a gente faz lá? Uma das nossas estratégias, né? Eu vou abrir aqui para vocês, que são que seguem aqui. Sim. Você nunca foca em um criativo para um mesmo produto. Entendeu? Qual é o ideal? O que a meta recomenda? Que você faça um teste com pelo menos 3 a 4 criativos. Para um único produto que eu queira vender. Para um único produto que tu queira vender. Perfeito. Porque na hora que eu rodo os anúncios, o algoritmo vai identificar. Se tu tem só um, é aquele lá e acabou. Se ele for ruim, se ele for bom, ele vai gastar teu dinheiro. Agora imagina tu investir um dinheiro em um criativo ruim. O que ele vai te trazer? Nada. Ou ele vai te trazer um lead ruim, né? Se a comunicação não tiver clara, né? Clara. Então o que você faz? Você trabalha pelo menos 3 a 4 criativos. Que ele mesmo faz o comparativo e distribui o melhor. E ele vai distribuir no que performa melhor. Sim, entendi. Entendeu? Então você não foca, vou fazer. Aí entra o quê? Mas eu vou fazer 4 criativos do mesmo produto? Não. Você pode fazer 4 criativos de produtos diferentes, desde que eles estejam dentro da mesma faixa de renda. E aí você joga no tráfego e ele vai identificar. Então eu posso pegar um criativo da Riva, posso pegar um criativo da MRV, posso pegar um criativo da Capital e um da Smart. Eu posso testar os 4 ao mesmo tempo, desde que eles estejam falando com o mesmo público. Entendi. Então eu sempre oriento o corretor. Como se fossem produtos concorrentes ali, para a gente poder ver qual que vai performar melhor. E dentro da mesma faixa de renda. Porque na hora que eu segmento, eu estou segmentando para aquela renda específica. Então eles têm que conversar em si. Não adianta eu colocar para anunciar o Minha Casa Minha Vida no mesmo conjunto de um médio padrão. Não vai fazer sentido. Perfeito. Então eu faço essa divisão dentro das campanhas. Cara, o Jefferson está falando tudo aí, corretor de imóveis, e você deve estar se perguntando, eu só aperto o impulsionar lá e acho que sei fazer tráfego porque às vezes acertei uma venda, que pode acontecer, acontece, né? Olha a quantidade de detalhes a se pensar. Uma dúvida, Jefferson, falou para mim lá agora há pouco que lá atrás começou com o primeiro tráfego, foi R$100 que te deram. R$100. Né? Como é que está isso hoje? Ainda consegue se fazer boas campanhas com pouco dinheiro ou hoje realmente a internet está uma briga de cachorro grande? Olha, ainda é possível. Pouco dinheiro depende do que você quer anunciar. Sim. Falando de mercado imobiliário, se eu quero anunciar um produto Minha Casa Minha Vida, dá para anunciar R$100, por exemplo, num mês? Não dá. Nem no Minha Casa Minha Vida, R$100 num mês? Não dá. Mas ainda tem gente que procura isso? Tem gente que acha que a gente consegue fazer milagre. Gente, o tráfego não faz milagre. O tráfego ele te ajuda a ter possibilidade de venda. Eu também falo que o tráfego não vende. Ele atrai pessoas. Quem vende é o corretor, né? O corretor consegue fazer a venda. Então, assim, se eu disser para ti, Fabiano, tu vai anunciar com pouca verba. O que mais acontece? Que chega para mim às vezes lá no escritório, olha, eu quero só lead qualificado
e eu quero anunciar produto de médio alto. Eu não quero anunciar Minha Casa Minha Vida porque não é meu público. Aí eu vou perguntar, tá, quanto você tem para investir para esse público? Ah, eu tenho X, vamos supor, R$ 500, R$ 600 No mês. no mês. Aí eu já vou falar, olha, É para pouco. esse público é pouco. Então, dá para me anunciar, sei lá, com R$ 600 por mês para Minha Casa Minha Vida? Dá. Esse eu te garanto que vai te dar lead. Né? Aí, mas eu quero só lead qualificado. É um pouco mais difícil. Sim, sim. Que já entra a parte de segmentação, tempo de campanha rodando. Qual é um dos maiores defeitos dos corretores? Paciência. A maioria não tem. Então, acha que vai iniciar o tráfego aqui. Hoje, No 24 horas já tem depois lead já tem. caindo. Não, até tem lead Mais caindo. qualificado pronto para comprar, que é o que todo mundo quer. Mas qualificado, gente, a plataforma não é perfeita. Sim, sim, sim. Então, por mais que às vezes eu segmente ali para um público específico que eu quero, ainda vai ter. Não, e eu acho que o corretor de imóveis, dono imobiliários, incorporadores, eles têm que ter uma consciência seguinte. Hoje em Manaus a gente tem 8 mil corretores credenciados. Vamos supor, só com a tua agência tu tem um número. Ah, Fabiano, hoje eu cuido de X clientes. A gente deve ter uns 40. Pronto, só tu 40. tem 40. Bota 10 Jefferson aí trabalhando na cidade, já vão para 400. Uhum. Mas 40 pessoas fazendo tráfego já é um número significativo, ou seja, não tem só eu. Então, os 40 estão competindo pelo mesmo lead, não estão? Estão competindo. Né? Aí entra uma outra dúvida minha, que tu já deve ter identificado porque tu já conhece de produto. O terror de todo corretor, que tu falou, além da pressa, é o lead ruim. É o lead frio, o lead que não tem dinheiro para comprar, né? Sim. Hoje, na tua visão, a culpa maior de o corretor não converter a venda é do lead ser desqualificado ou do corretor que demora, por exemplo, muito para atender, para ligar para aquele cara que chega no pipeline dele ali? Olha, não dá para culpar assim, o lead desqualificado, porque o lead desqualificado ele sempre vai existir. Sim, faz parte, né? O que que eu vejo que a maioria dos corretores não faz? Eles não têm controle da quantidade de lead que chega para ele. Ele não tem um CRM, Então ele não usa. tem o CRM. Okay. Então, ele nem etiqueta o WhatsApp dele, mano? Já encontrei gente que não etiqueta. Uhum. Né? E daí a maioria, eu acho, sabia? Então, assim, ó, o que acontece quando um corretor ele começa a fazer tráfego pago e ele começa a receber uma demanda de lead grande? Muitas vezes ele não tem a paciência de trabalhar aquele lead porque ele sabe que daqui a meia hora, uma hora já vai ter um novo lead chamando por ele ali. Então, muitas vezes você chega assim, olha, fulano, esse mês aqui nós tivemos, sei lá, 400 leads no teu WhatsApp. Qual foi a tua taxa de conversão? Não, só lead ruim. Tá, beleza. Mas dessa quantidade de lead ruim, todos 100% foram ruins? Não, teve alguns bons. Tá, quantos? Não sei. Ou seja, ele fica sempre no achismo. Sim. Então, não é todos. Geralmente os mais organizados conseguem ter esses números, né? Conseguem trabalhar isso melhor e ter clareza. Porque o que a gente viu assim dentro do mercado? Olha, de 100 leads, a maioria vai fechar uma venda. Ou seja, cada 100 leads eu vou ter uma venda. Vai ter uma venda. Beleza, já então, temos um número aí. Isso. Então, assim, ó, se eu te entrego mais de 100 e tu não fechou uma venda, tu concorda comigo que dizer que 100% dos leads são desqualificados? Eu sei, Fabiano, pela minha experiência, é que em média de 100% tu vai ter 70%, 80% desqualificado. Sim, já ia te falar, né? Geralmente é 30%. Então você vai ficar no máximo ali entre 30% e 20% de pessoas com perfil. Sim. Né? Para aquele produto. Para aquele produto. Que eu acho que ainda é o erro do corretor, que ele joga essas outras 70 no lixo e aqueles 70 poderiam não comprar o iPhone 17, mas ele pode comprar o iPhone 14 e o corretor não enxerga isso. Sim, ainda tem esse detalhe. Né? Então, assim, falta um pouco dessa leitura do próprio corretor. Okay. Não dá para dizer que... Porque, assim, entra muito na questão de você ter paciência para trabalhar o lead. Né? Muita gente não quer ter essa paciência, não quer responder o cliente que tem muita dúvida. É mesmo, tu vê isso, né? O cara não quer tirar dúvida do cliente que ele está pagando para ele chegar no telefone. Ou, por exemplo, o cliente entrou, muitas vezes você vai responder ele depois de 10, 20, 30 minutos. A média de resposta tem que ser até 5 minutos no máximo. Legal. Porque depois que ele te pergunta, o algoritmo identificou que ele já tem interesse naquilo, vai chover anúncio para ele. Então, se ele não falou contigo, ele vai estar falando Alguém vai responder mais rápido que você, né? Quando tu fala com ele, ele já está falando com outra pessoa. Não quer mais te dar moral. Entendeu? Então, tem isso. Né? Cara, eu falei disso na reunião hoje com o meu time. Não pode. Você tem que... Um dia desse, eu estava conversando com uma... Estava dando aula para uma aluna, ela subiu a primeira campanha dela, estava extremamente feliz. Aí, ela mudou o gerenciador, porque o gerenciador está sempre atualizando, né? Na meta.
Aí ela, olha, eu me perdi nisso aqui e tal. Eu disse, vai lá comigo que eu vou te dar uma nova aula. Mas isso aí, só uma dúvida. Ela é corretora de imóveis e ela está aprendendo a fazer o próprio tráfego? Ela queria aprender o próprio tráfego. Então, o corretor que quiser aprender, tu ensina? Eu ensino. Lógico, tem um custo para isso. Isso, eu tenho um curso. Um curso lá no meu legal, escritório que eu faço. E aí ela chegou lá comigo e falou, olha, eu tô com essa dúvida aqui e tal. E aí eu fui abrir, tá, beleza, olha, já caiu um lead aqui daquela campanha que tu fez. Ela, poxa, nem vi. Isso ia dar 6 horas da tarde, o lead tinha caído há 2 horas atrás. Ou seja, já perdeu com o certeza time. alguém já falou com ela. Entendeu? Então tem essa questão de muitas vezes não fazer o acompanhamento correto. Sim. Eu acho, assim, eu posso estar sendo injusto com a minha categoria, mas eu acho que a grande falha ainda é essa, sabe? Nem é só o tráfego, né? O famoso lead frio, o lead que não está qualificado. Eu acho que é mais a velocidade de atendimento. E olha aí, eu nem tinha essa percepção. Tu acabou de afirmar que tem corretor que não quer ter o trabalho de educar, de responder as perguntas. E aí, meu corretor, se você quer só o lead que quer comprar, meu amigo, você está no ramo errado, que a chance de esse lead vir ela é muito pequena, né, cara? Não, Mesmo de 20% a 30%, a gente está falando de um trabalho que você falou 100 leads, uma venda. Eu falei com 100 pessoas, gente. Tem noção que é falar com 100 pessoas? É um trabalho. Sim. E aí você faz a sua conversão. Aí essa conversão pode ser melhorada pelo próprio corretor, né? Aí entra aquela tua necessidade do controle dos leads, né? Quantos atenderam, quantos responderam, tocaram qualificado. Porque o follow-up é muito importante. Sim, né? sim, então, concordo. Eu vejo que a grande maioria faz um contato, 2 contatos no máximo e já descarta. Muitas vezes, quem de nós aqui não mandou uma mensagem para guardar aquele contato ali para depois fazer um pedido, Sim. comprar alguma coisa, né? E esqueceu. Sim. Eu, por exemplo, tem uma época que eu estava procurando um contador. Eu pesquisei aí a pessoa me respondia. Aí depois passava um tempão para me responder. Só que muitas vezes, quando a pessoa queria conversar comigo, eu estava ocupado. Então, fui falar ali. Eu fechei com a pessoa que mais tempo me procurou nesse tempo. Entendeu? Porque você, às vezes... Ela te procurou. Ela me procurou. Eu pesquisei ali com uns 4 a 5. Mas quem ficou me colocando ali, fazendo o follow-up, que é o correto, foi com quem eu consegui fechar. Então, existe muito disso. Sim, eu acho engraçado, como eu acho que é uma questão meio cultural. Quantas ligações a gente recebe de cobrança, que nem às vezes nossa, de pessoal querendo vender aqui em Manaus ainda Sky, serviço de telefonia. É o dia todo eles estão te ligando, cara. Sim, e eles te ligam. Algumas vezes são gravações, mas tem gente ligando ali querendo te ofertar. E é, como a gente falou, por um negócio que é barato. Ele tem que vender muito para ganhar o que o corretor ganha numa venda. Né? Então, a importância de o corretor fazer o trabalho dele, além do tráfego, é importante. Senão, tu vai fazer tráfego e vai jogar dinheiro fora, né? Vai jogar dinheiro fora. E esse é um ponto que eu queria te perguntar. Tu se formou lá, especializou em rádio e TV. E lá atrás, eu não sou desse período, nem você pegou esse período, mas a gente tem muitos corretores que nos assistem que são do período em que se anunciava no jornal, que tinha, né, 4 linhas para fazer um anúncio e tudo mais. E como é que o corretor pode usar aí essa tua expertise de televisão, de audiovisual, para ele, essa lógica de programação, para ele estar sempre, vamos dizer, entre aspas, no ar para o cliente dele? Além do tráfego pago, tem algo importante para o corretor fazer na rede social dele? Tem. Eu vejo assim, ó. Eu sempre falo aqui para o corretor que o perfil dele no Instagram, no TikTok, no próprio Facebook, é o stand dele. Então, se você é um corretor multimarcas e o cliente entra no teu stand, o que ele vai encontrar lá? Ele tem os posts sobre os imóveis que você anuncia, né? Muitas vezes eu falo assim, olha, às vezes as construtoras produzem alguns conteúdos muito bons que talvez não sirvam para o tráfego, mas para o teu orgânico ele já serve. Ok. Entendeu? Então, essa parte eu vejo que muitos não fazem. Tem preguiça de escrever uma legenda. Muitas vezes eu vejo gente que posta o vídeo e nem escreve sobre o que é aquele empreendimento, qual o valor, onde que fica, quando que entrega. Né? A maioria, se você for pesquisar... Só tá o vídeo Só lá. tá o vídeo lá. Ou tem 2, 3 linhas assim, que a pessoa tem preguiça de escrever. Então, falta um pouco desse cuidado com o próprio perfil, que é o stand da pessoa. Que é o outdoor dele, né? É o outdoor a vitrine dele. dele. Né? Organicamente. Sim. Né? Então, assim, às vezes você quer vender através do digital, mas você não trabalha no digital. Você não preparou a tua rede social para o digital. Não prepara. E quer milagre. Assim, eu falo assim, cara, quando tu vai trabalhar principalmente médio e alto, tem uma rede social arrumada. É importante para esse público? É importante. Esse público, ele... É mais exigente? Ele é mais exigente porque se ele vê o teu anúncio, uma das primeiras ações que se fazem é visitar o perfil. Quando ele visita o perfil, se eu tenho um perfil
Fechado não dá, mas um perfil totalmente desarrumado, eu já perco provavelmente aquele lead. Entendi. Entendeu? Porque eu não passei a credibilidade suficiente para aquele cliente entrar em contato Ele não comigo. sentiu segurança Não só sentiu de ver minha vitrine. só de ver tua vitrine. Que legal, cara. Né? Então, tenha esse cuidado, principalmente quando você quer investir no médio e alto. Minha Casa Minha Vida já não tem tanto essa exigência. Então, muitas vezes o cliente, Jefferson, eu quero anunciar, mas a minha rede social, eu falo, cara, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dá para anunciar isso mesmo? Dá. Dá lead? Dá. Né? Aí, quando a pessoa já quer migrar do Minha Casa Minha Vida para o alto. Tu percebe muito esse comportamento nos corretores, mano? Querendo sair da Minha Casa Minha Vida pro alto padrão? Percebo. E por que tu acha que isso acontece, Jefferson? Cara, acho que a primeira é a questão de não ter tanta dor de cabeça, teoricamente, né? Eles falam que Minha Casa Minha Vida é muito trabalho. Eles acham que no alto padrão não vai ter. Entendeu? Só que assim, a gente já sabe que não é assim. Né? Que lá, eu sempre falo, olha, se no Minha Casa Minha Vida tu consegue investir com R$600 no mês, no alto padrão não vai ser 600 não. Tudo muda, né? Comunicação muda, velocidade de venda muda. Velocidade de venda muda, quantidade de lead muda. Então eu vejo gente assim que começa a anunciar, fazer tráfego com a gente no Minha Casa Minha Vida. Depois ele já quer mudar para um empreendimento de 400, 500, 600 mil. E ele quer o mesmo volume de lead que ele recebe. O mesmo investimento. Às vezes com o mesmo investimento. Eu já falo logo, cara, não dá. Se tu quer anunciar para esse público, entende. Tem que estar rodando campanha por um tempo maior. Tu tem que ter bons criativos. Não dá para te anunciar qualquer criativo. Tu tem que segmentar esse público, entender que ele vai demorar um pouco. Porque como é que tu tem resultado anunciando pro alto? A frequência de vezes que você anuncia para a pessoa certa. Certo. Então entra o quê? Ele tem que me ver várias vezes. Ele tem que te ver várias vezes e tu tem que segmentar para o público certo. Dentro do gerenciador de anúncio. Aí que tem a importância de você trabalhar o gerenciador de anúncio em vez de turbinar. Sim. Porque no gerenciador de anúncio eu consigo medir qual foi o criativo que o cliente mais viu, qual foi o criativo que ele mais clicou e qual a frequência de vezes esse potencial lead viu o teu anúncio. Então, eu tenho os melhores resultados a partir do momento que esse meu lead me viu pelo menos 5, 6 vezes. Aí você pega esse criativo e tu faz um novo investimento. Aí eu faço o quê? Eu crio uma campanha específica para as pessoas que viram esse meu criativo até o final. Então legal. eu não fico ali, ó, o cliente acabou de ver meu anúncio, passou. Esse cara tem interesse? Não, né? A chance de ele passar de novo é grande. Então o que é que eu faço? Eu segmento para o público certo. Então esse público que gostou vai permanecer um vídeo ali um determinado tempo, às vezes nem o tempo inteiro. Segmentei, a primeira coisa que eu vou olhar é o alcance. No Minha Casa Minha Vida, tu vai ter um alcance de pessoas grande. No médio, no alto, não. O alcance já diminui. Então, no mês, tu vai ter 5 mil pessoas alcançadas, 6 mil pessoas alcançadas, mas o teu anúncio apareceu 30 mil vezes, 50 mil vezes. Ou seja, tu está numa frequência 5, 6, é bem mais alto. Porém, esse público ele tem uma métrica chamada CPM, que é custo por minha impressão, muito mais caro. Porque se eu estou pagando para anunciar para um público que é pequeno, o Meta diz, opa, para te anunciar para esse público aqui, eu tenho que pagar mais. Esse público aqui é mais seleto. Esse público é tu mais tem seleto. um valor, hoje, tipo assim, Minha Casa Minha Vida, o lead custa em média quanto? Cara, a gente consegue lead no Minha Casa Minha Vida a partir de R$1. É mesmo? De um Caramba, eu tava esperando R$6, R$7, Não, R$1. aí depende. Já dá uma qualificada maior. Aí depende do empreendimento. Mas ainda tem de R$1. Você consegue, dependendo do criativo, ter lead de R$1. Legal. Mas a média fica ali entre R$1 a R$7. Beleza. Então vamos trabalhar com a maior, 7. Isso. Aí eu salto daqui, Minha Casa Minha Vida, que hoje vai até 600 mil, aí tu vai aumentando isso aí, né? Aí eu tô falando do faixa 1. Faixa 1, faixa 2 no máximo. Tá, beleza. Quando eu vou ali pro faixa 3, faixa 4, esse meu lead ele já muda. Já sobe pra quanto? Ele já vai ficar ali entre 7 e 14 reais. Já dobra. Já dobra. E pro alto padrão, imóveis a partir de R$2 milhões. Quanto é que tá um lead hoje aqui na cidade? Cara, tem uma base? No mínimo, a gente vai pegar lead ali na casa de R$25 em diante. Que ainda está barato. Que ainda está barato. Né? Se vier um lead qualificado por esse preço, a campanha tá excelente. Tá excelente. Não, legal. Mas assim, já muda. Imagina que o cliente colocou ali R$100 por dia. No máximo que ele pode ter é 4 leads nesse cálculo. Já muda de figura. Isso aqui eu tô falando R$25, mas já teve situações de a gente pagar 50, 100. Uma vez eu fiz um tráfego muito rápido para uma pessoa que ela me pediu que ela queria o lead mais qualificado possível. Então, eu criei uma campanha de cadastro, coloquei alguns filtros, segmentei tudo bonitinho. O lead dela saiu a R$105. Mas ela conseguiu levar para o stand, eu não sei se saiu se ela porque, fechou. Porque não me conformou, mas era para uma cobertura de 3 milhões. Então, assim, o lead saiu muito mais caro.
o que eu sempre recomendo? Cara, se tu quer anunciar para esse público, entende. O processo é mais lento, o investimento é maior e você tem que ter bons criativos. Não adianta também você ter dinheiro para anunciar para esse público e esse público ignorar o teu anúncio. Entendeu? Entendi. Então vou anunciar aqui um imóvel que eu captei que custa 2 milhões de reais. Ele é lá na Ponta Negra. Vamos pegar aqui o Vision, um exemplo. Né? Qual é o criativo que tu tem que vai fazer com que esse cliente queira entrar em contato contigo? É só as fotos? É as fotos com um apartamento imobiliado? É um vídeo com a parte externa? Entendeu? Um Algo bem drone, é o com pôr do drone. sol da É Ponta o pôr do Negra. sol. Então, assim, você tem que buscar variadas formas de que esse teu criativo chame a atenção desse público. Né? Perfeito. E investimento. Não tem como. Porque É dinheiro, né, a mano? lógica é a seguinte, Fabiano. Se tu tem um empreendimento que vai te gerar ali 60 mil, 100 mil reais de comissão, o ideal é que pelo menos 30% dessa comissão seja investimento no No marketing. teu marketing. Ok. Né? Um dia desse eu estava conversando com um amigo, ele comentou comigo que algum cliente vendeu um Teresina, mas fez 18 mil em investimento de tráfego. Né? Não foi 18 mil num mês, Sim, foram 3 meses. de tráfego. Então, por mês, ele investiu 6 mil reais. Certo. Né? Se eu chego com um corretor e digo, olha, tu tem que investir 6 mil reais por mês. Ele dá um ataque cardíaco. O quê? Tá Pula lá doido? fora, não. É, porque a gente tá Isso falando de tudo Teresina, a gente tá falando aí de uma comissão de com certeza ali na faixa de 300 mil. Vamos botar que sejam, sei lá, Sim. ele negociou mal, ele vai ganhar 150 mil. Sim. Então ele tá investindo 20 mil, né? De 150 mil, a gente tá faltando um pouquinho mais de 15%, né? 10% daria 15 mil. Então, assim, é uma empresa, né, meu amigo? empresa. Ele tem que se ver, o corretor tem que se ver como uma empresa, né? Eu sempre falo para o corretor tirar assim, o retorno sobre o investimento Sim, dele. claro, Porque claro. muitas vezes eu já peguei corretor que com 600 reais conseguiu vender 2 imóveis. Olha aí. Isso falando de Minha Casa Minha Vida. Para ele, daria retorno de comissão de entre 8 e 10 mil. Certo. Né? Comparando com o valor dele investido, Tá lindo. ele tá Não tá lindo. nem 10%. Só que ele não entende. Ele diz, pô, eu só fiz uma venda, eu só fiz 2 vendas. Caramba. Entendeu? Não, falta essa expertise, né? Então falta essa Eu leitura. falo para os corretores lá da imobiliária, as comissões que eles ganham, eu peço para eles separarem 10% de reserva de caixa, 20% para reinvestir, eles viverem com 70%. Porque senão é muito comum o corretor pega a comissão, mês que vem ele não tem mais. Ou 40 dias acabou e pega uma comissão dessa grande, pensa que tá rico e que mês que vem vai vir de novo esse lead e ele não pode vir. Não vai, pode a gente não quer vir, que ele venha, mas pode ele não vir. É bom estar preparado, né? Eu tenho essa consciência que eu sempre falo assim, acontece muito, às vezes o corretor procurar a nossa assessoria e aí a gente já tem uma expertise que acelera esse processo. Legal. Então, muitas vezes o cara chega com a gente, olha, eu quero anunciar, mas eu não tenho um criativo. Aí eu já tenho criativos que nós fizemos para nossa agência, que nós usamos para quem é nosso cliente. Entendi. Que já deu certo para tua agência. Que já agência. deu certo, então eu já sei, opa, esse criativo que se eu colocar na conta dele, que acabou de chegar aqui, vai gerar lead para ele, porque já está validado. A gente chama de criativo validado. E às vezes já aconteceu de uma cliente, no primeiro mês ela vender 4 imóveis, com investimento baixo, do Minha Casa Minha Vida. Aí, Sim. poxa, ficou muito feliz e tal, aquela alegria, poxa, bacana. Ela falou, olha, mês que vem eu quero dobrar, eu quero vender 8. Então, bota mais dinheiro. Aí não, eu falei assim pra ele, olha, tu tá começando agora, né? Que muita gente procura a gente, pessoas que iniciaram. Tá iniciando, Tá legal, no legal. começo. Saber que tá investindo, né? Tá investindo. E aí eu falo, olha, não é assim que funciona o mercado, tá? Mês que tu vendeu bom, tem mês que tu não vai vender nada. Isso daí faz parte do processo. Não deu outro, no outro mês ela acho que ela vendeu 2, aí ela ficou triste, ele falou, não, amor, não é assim não. Tem que pensar que o teu mercado Começando, né? ele é assim. Construção de carteira, não é tem o tempo todo. inteiro vendendo. A gente quer que seja, mas não é o melhor dos mundos, né? Sim, sim. Jefferson, o papo quando é bom, passa rápido. Nosso tempo tá passando. Quanto tempo aí, Ale? Olha aí, 40 minutos já. Já chegando próximo ao fim, eu queria te fazer 2 perguntas que eu anotei que eu não posso deixar. A primeira é para o corretor autônomo, meu colega autônomo, né? É muito incorporador investindo dinheiro, é muita gente colocando muito dinheiro, né? Uhum. O corretor autônomo, com a ajuda do tráfego pago, ele consegue competir? Consegue. Consegue igualar o jogo ali, ficar democratizado? Ele nunca vai igualar por causa do investimento da construtora bem maior, né? sempre é maior. Como é que o corretor autônomo consegue competir? Primeiro, o posicionamento dele. Então, se ele se posiciona bem com os imóveis que ele vende, e eu nem estou falando do cara ter uma super produção de vídeo. Certo. Eu estou falando de ele sempre estar apresentando os imóveis que ele vende,
ter o quê? O stand dele, a própria Vitrine dele arrumado. arrumada, Certo. né? E fazendo ali o seu investimento em tráfego dentro da realidade dele. Aqui em Manaus, hoje, nesses teus 40 clientes, tem algum corretor autônomo que tu atende que tu diz, cara, esse ou essa corretora tá lindo, tá fluindo, porque ela justamente faz isso aí. Tem alguém? Tem. Quem é? Olha, tem a Bianca Fernandes, Ela é tua cliente? ela é minha cliente, Beleza. né? A É Bianca é bem uma, posicionada na é rede uma social. pessoa que é muito bem posicionada, faz vídeos bem produzidos, ó. Ela é uma pessoa, né? Um abraço para ela, que é uma querida, Legal. que começou também fazendo tráfego assim que entrou no mercado. Já Sabia começou pouco. com essa visão. E aí, assim, é muito interessante. A gente começou, eu trabalho com ela desde 2023. 2023, 3 2024, anos já, 2025. né? Vamos para 4 anos trabalhando juntos. E ela sempre me ouviu muito na questão de orientação. Começou na minha casa, na minha vida, mas eu sempre entendi, poxa, essa pessoa aqui, ela pode ir além disso. Pode subir o ticket dela. Subir o ticket. Então, a partir do momento que ela conseguiu fazer as primeiras vendas através do tráfego, ela começou a fazer bons vídeos. Aí sim. Foi melhorando o serviço dela. Melhorando o A serviço vitrine dela. E aí a gente foi criando o quê? Estrutura e audiência. Legal. Então, hoje, eu rodo as campanhas dela de uma forma muito fácil. Porque já roda há muito tempo. Então, eu já tenho um público segmentado, eu já tenho uma boa audiência, já tenho bons vídeos. Legal. Então, isso facilita para a pessoa que quer ter resultado. E aí vem a diferença de quem tem resultado e quem não tem. Quem tem resultado é aquela pessoa que tem paciência, constância e deixa a gente trabalhar. Né? Dá um tempo para mim, né, Jess? Porque assim, ó, sem agonia. o que acontece? Muitas vezes você sobe uma campanha, daqui a 3 dias a pessoa, pô, tá ruim, não tá dando nada. Sabe aquela agonia? E a gente sabe ansiedade, né? Que esse mercado não é então, assim. Então, o perfil da Bianca Fernandes, corretor, é um perfil, você colega autônomo, bom para você se espelhar aqui da cidade de Manaus. Com certeza temos outras, né? Mas tem. A Bianca é cliente. Ela é gente boa, mas se puder evitar, evite. Tomara que ela veja esse gente finíssima. Não, a Bianca é uma excelente profissional. Sim. De fato, ela se diferencia no mercado, ainda mais sendo autônoma, ela faz um trabalho muito bom. Os anúncios dela aparecem direto para mim. A gente tem overdose de Bianca no nosso celular. Isso é muito interessante. Muita gente tá sempre As pessoas perguntam assim para mim, Jefferson, por que o anúncio fulano aparece direto? Eu falo assim, porque tu é público de remarketing dela. E aí eu não me interessa se tu gosta ou não, porque o meu interesse não é para ti, é para quem... É quem ainda não viu, quem vai, tá tudo certo. Para quem tá engajando ali com ela, entendeu? Isso aí, não, tá tranquilo. Outra pergunta que eu não posso deixar de fazer. Tô começando no mercado, tenho R$500, tudo que eu tenho aqui na minha poupança é R$500. Eu invisto em tráfego para gerar lead para mim, ou eu invisto o tráfego para construir essa minha marca pessoal para me posicionar? O que tu orienta? Ou eu divido, né? Não dá. Pior que nem dá para dividir. Não dá, né? Pô, R$500 é pouco, né? Investe no tráfego para ti. Se você já tiver o mínimo de estrutura. Certo. E aí, quando eu falo mínimo de estrutura, ali. Arruma o perfil, porque isso não é difícil. Perfeito, sim. Você vai no YouTube, pesquisa como criar uma bio, como criar um destaque, né? Como que você faz o seu post ali. Então, isso você faz de graça. O tráfego você tem que pagar. Sim. Mas o que é que o corretor precisa? De lead. Perfeito. Então ele precisa fazer o tráfego dele. Legal. Né? Então eu recomendaria fazer. Aí entra o outro ponto, Fabiano. Se eu eu preciso de lead. Eu vou anunciar o alto padrão com R$500? Não, porque isso vai dar no máximo R$15 por dia. Eu vou dizer, olha, o meu recurso nesse momento para trabalhar lead da minha casa, da minha vida. E a partir do momento que eu conseguir captar leads e conseguir vender para esse lead que entrou, aí sim eu vou migrando e vou mudando meu patamar até chegar num nível alto. Entendeu? Entendi. E hoje o YouTube, ele é uma expertise já de vocês? Como é que tá isso na tua agência? E o que tu enxerga do potencial que o próprio YouTube tem para o corretor de imóveis aqui de Manaus? Olha, o YouTube a gente já trabalha, tá? Só que são poucas pessoas que são interessadas em trabalhar ele como uma forma de captação de lead. Por quê? Geralmente você precisa mandar esse lead que te vê no YouTube para algum lugar. Então, para outra rede social, WhatsApp? Eu preciso mandar esse lead geralmente para uma landing page. Criar uma página de vendas. Uma página de vendas. E a maioria não tem. Acho que poucos corretores eu já vi que tem a sua própria página de vendas. Então, assim, se eu mostro um anúncio para aquele meu potencial lead e ele clica e não vai para lugar nenhum, não adianta nada. Entendi. A maioria não tem essa preocupação de ter um site, de ter uma página de vendas. Então, são poucas pessoas que procuram fazer. A gente roda, principalmente para imóvel de terceiro. Legal. Né, que manda ali do YouTube para dentro de um site já. Aí, quem já tem essa estrutura facilita, performa bem. Né? Ou até mesmo por palavras-chave. Eu fiz um estudo no tempo desse
que o pessoal pesquisa muito sobre casas em Manaus, no Google. Então, esse é um termo de pesquisa Usado. muito usado. Então, casa no Adrianópolis, casa no Parque 10, a pessoa vai no Google muitas vezes Legal. para pesquisar, e aí eu observando, são poucas as imobiliárias que têm YouTube. esse tipo de campanha no Sim. Google, tanto vindo do YouTube quanto da própria rede de Do pesquisa. próprio, do próprio Google. Isso. E aí, hoje tu tá me falando que o tráfego pago feito aqui em Manaus, ele é quase que unanimemente usado para rede social. Para Instagram, para Facebook, para TikTok. Eu diria que 80% é. Aí os outros 20 que distribui ali em Google e Distribui YouTube. Google, YouTube, e tem uma galera migrando pro LinkedIn também. O LinkedIn também está sendo explorado, legal. LinkedIn, por já ter ali, se considera um público mais seleto também. Sim. Então tem algumas pessoas que têm migrado Também pra faz lá. tráfego pago no LinkedIn? Faz tráfego pago no LinkedIn. Caramba, não sabia. E lá, só que lá, assim, o mínimo que você investe por dia é R$50. Tá. Então não dá para te entrar no LinkedIn. Outro rolê. E o LinkedIn também eu faço tráfego de posicionamento para ser conhecido, para mais gente me seguir minha página. Segue a mesma lógica, lógica. das outras redes sociais. Né? Eu posso fazer também o LinkedIn da minha empresa e atrair pessoas para lá para dentro. Atrair pessoas para lá para dentro. Você cria uma página lá dentro. Através de vídeo, de foto, como é que é o LinkedIn? Lá dá para usar tanto vídeo quanto foto. Caramba, o bicho é um universo, né? É e tem o universo. Google Meu Negócio também, né? Google Meu Negócio, assim, geralmente é mais imobiliária que usa, né? Certo. Mas são poucas que também tem o Google Meu Negócio bem estruturado. Que no ranqueamento do Google, o que eles consideram? Quantidade de avaliação. Por exemplo, a Conceito, eles fazem muito bem isso. Acho que eles têm mais de 200 ou 500 avaliações. Legal. Né? A segunda, a quantidade de posts. É como se fosse uma rede social, o Google Meu Negócio. Sim. Ou seja, são, no caso, aqui a gente vai para o Instagram, a gente vai para curtida, para compartilhamento, para comentário. Lá são avaliações, postagens, atualização. E tudo isso é gratuito. Tudo isso é gratuito. Mas também tem tráfego pago para o Google Meu Negócio? Tem. No Google, tu consegue se colocar em primeiro pagando. No Google Meu primeiro Negócio. dos anúncios. Pesquisei casas em Manaus, a minha imobiliária aparece primeiro. Porque eu paguei. Uma das possibilidades. Aqueles anúncios que tá. Ou é anúncio ou é patrocinado que está escrito, né? Geralmente é os três. Né? As três primeiras são patrocinadas. É pago. É pago. Cara, é um universo, né? É fácil, né? Ser gestor de tráfego, né? Qualquer um pode fazer, desgramado. Vai lá, faz o teu. Cara, muita coisa. Eu falo assim, eu já fiz o curso de anúncio do Google, da Meta. E é surreal, gente. Assim, vale a pena tu descobrir a nível de conhecimento, a nível de informação, e quem sabe um dia de você poder fazer, claro que vale. Conhecimento nunca é ruim. Mas, cara, você que é corretor de imóveis e que tem tanta demanda, dificilmente tu vai ser assertivo, né? Eu acho que a grande diferença, Fabiano, para o corretor que às vezes não tem tempo, que tem que atender, tem que fazer visita, ele não tem tempo de estar olhando as campanhas. Ou de saber, por exemplo, as atualizações que tem. Eu acho que essa é a maior dor, saber a atualização também. Então, por exemplo, eu aqui falando da nossa agência, nós focamos 100% em aprender sobre o gerenciador e aprender sobre o mercado, o que está dando bom, o que não está, qual tipo de criativo. Por exemplo, tem uma mudança agora na Meta, que antes tu criava os anúncios todos separados. Agora tu pode colocar todos eles dentro juntos, até 10 anúncios diferentes. É uma atualização muito, muito maluca que eles estão testando, é uma implementação. Ainda não se sabe quanto isso é positivo, né? Mas é algo que é novo. Então eu vejo muita gente. Eu desse acho que foi anteontem, um cara me disse, cara, tá tudo doido aqui no meu gerenciador, porque eu postei um anúncio e agora tá aparecendo a cópia de outro. Eu falei, não, tu tem que mudar isso aqui, tem que arrumar isso aqui. Então a gente que tá o tempo todo vendo isso, acelera, te ajuda a ir mais rápido. É o teu mercado, né? É o meu mercado. Então, assim como o corretor ele tem que saber sobre financiamento, ele tem que saber sobre tabela, a gente tem que saber tudo ali. Então, às vezes a pessoa não tem tempo de fazer as duas coisas. Até você se especializar, né? Tem gente, sempre fala, tem uns que dão tiro e acerta. Sim. Mas a maioria erra. A maioria é errado, né? Não, eu nem falo pela questão de acertar ou não. Eu falo pra mim é uma dor por causa do tempo. Não dá tempo, cara. Eu fiz o curso, foi 2 dias de imersão, é muito assunto para 2 dias, mas assim, você consegue aprender. Por isso que eu tinha um número, eu acho que na época que a gente fez campanha, eu fiz lead com R$6. Lead bom, veio lead qualificado. Mas assim, e eu fui mais com o intuito de aprender sobre o Google do que sobre o Meta, né? Por causa justamente do conhecimento dessa discrepância ainda de anúncios de 80%, como você falou. Então, o Google ainda é um oceano azul, por assim dizer, né? Dá para explorar aqui, muita coisa. O YouTube e tudo mais. Embora também é um custo maior, um investimento maior do que na rede social. Muda. E até por isso, acho que se explora pouco, né? Cara, e as IA, mano?
A IA tá facilitando a vida? Tu tem medo da IA? Putz, daqui a pouco o gestor de tráfego não vai ser mais preciso, a IA já sobe campanha. Como é que tu vê a IA nesse processo aí do tráfego pago no mercado imobiliário? Sim, sim. Cara, primeira a coisa da IA, para nós, tem sido muito positiva. Legal. Ela A, ajuda, né? a gente ajuda principalmente na parte do, falando de anúncio, na criação dos criativos. Então, os meninos que estão aqui, ultimamente, depois pode até dar uma conferida lá no nosso perfil, eles criaram alguns anúncios em 3D, com movimentação, algo assim incrível, que traz a realidade. A gente fez um anúncio, um criativo agora do Horizonte Rio Negro, que é um empreendimento da Construtora Capital, Sim. que ele consegue simular uma pessoa dentro da academia e aparece ali o suor da moça e sai e mostra toda a estrutura, então consegue mostrar pôr do sol, a ponte, tudo Isso com tudo IA, pelo feito tudo pela IA. pela IA. Legal. Então assim, a gente foi lá, fez as imagens de drone, né? E aí ele foi construindo, a gente acho que tem 4 a 5 IA que ele Usadas. usou para poder criar esse cenário, assim, algo que ficou muito bacana, Ficou muito real. ficou muito real. Depois tu vai dar uma conferida Legal. lá. Qual é o teu perfil, Jefferson? É o underline Jeffer Farias, mas é bom. O da empresa? Da empresa é Futuri Ed Digital, arroba Futuri Ed, Futuro. Futuri, com Futuri, ok. Ed Digital, ADS Digital. ADS Digital. Isso, Futuri ADS Digital. A gente vai colocar aqui na Pode- descrição desse vídeo. Pode pesquisar lá, você vai ver que já tem alguns conteúdos. E o que foi bom nisso? Quando eu coloquei esse criativo feito com IA para rodar, ele me trouxe um volume de lead melhor com a qualidade do lead melhor. Que legal. Foi. Ou Então seja, eu consegui baixar é meu custo por realmente lead. uma ferramenta. É uma ferramenta. E tu tava falando mais cedo que o corretor tem preguiça de escrever. Tem. Ele não pode usar a IA para isso, mano? Pode. Não só pode, como deve, né? Como deve, ó, a IA eu vejo que ela veio para facilitar. Sim. Quem aprendeu a usar, como é o nosso caso, que a gente já está fazendo, por exemplo, eu estou com um desenvolvedor na nossa equipe, que ele faz a integração da IA com o gerenciador de anúncios e a própria IA consegue ler quais são as melhores métricas que a gente tem, onde que a gente tem que otimizar, qual o tipo de criativo que está performando melhor. Tipo assim, ela dá um parâmetro de leitura muito mais rápido do que eu ter que olhar um por um. Tuas métricas já estão mais tranquilas de Tipo tu assim, achar. o Meta ele integrou com a ferramenta chamada Cloud Code, né? E a gente já está nesse processo de migrar todas as nossas campanhas, fazendo essa integração com a IA, e ela vai acelerar esse nosso processo. Então, quem está na nossa base de cliente já vai sair na frente, porque é algo que é um pouco mais complexo, só que a gente já vai ter isso sendo usado a nosso favor. Uhum. Entendeu? Então eu vou ter noção de qual criativo funciona melhor, mais rápido, né? Eu vou saber onde que as pessoas estão clicando mais, qual o tipo de segmentação que As eu coloquei. informações vão vir com muito mais assertividade e mais precisão. velocidade. Tudo por causa da IA. Tudo por causa da IA. Então, assim, tanto na parte do audiovisual, que é algo que a gente trabalha, quanto na parte do tráfego, isso tem sido acelerado. Então, assim, não tem medo. A gente tem medo quando a gente não sabe usar e aquilo acaba substituindo. Mas quando você entra de cabeça, sabe que tem um universo lá dentro Para ser também. explorado, né? Para ser explorado, porque hoje é ChatGPT, é Cloud Code, é Gemini, sabe? São dezenas. muito, Então, sim. esse rapaz aqui, ele descobriu uma lá, que eu não sei nem falar o termo em inglês, mas que faz coisas incríveis. Né? E é pouca gente que sabe. Sim, eu imagino. E aí, para me tirar uma dúvida pessoal, eu vou trazer um patrocinador para cá, certo? Uhum. Eu quero que esse patrocinador jogue 3 mil de tráfego no meu YouTube. Quero que esse podcast chegue aqui para todo o norte do Brasil, quiçá para o Brasil todo. Esse volume de investimento é um volume interessante para esse tipo de tráfego? 3 mil reais? É, No YouTube, no YouTube. você fala? Especificamente no YouTube. Cara, depende do teu objetivo. Eu quero alcance. Eu quero que Não. mais inscritos venham para cá para dentro. Para alcance já é um valor relativamente bom. Ok, né? Tá? Ok. A nível Brasil, então tu vai ter um alcance grande. A questão da quantidade de inscritos aí depende do criativo que tu vai usar. Da minha chamada, do que a gente vai fazer. E o tempo de campanha também. Não dá pra fazer só um mês, né, mano? Não dá. Eu sempre falo que uma marca bem construída, ela leva meses. Sim. Né? Então, poxa, eu quero que as pessoas comecem a me ver, a ver que aqui é legal. Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5 tipos de chamada diferentes, rodando ali durante o mês. Né? No outro mês, mais 5. Sabe qual é o grande problema? Que às vezes as pessoas se amarram em cima de um material e querem que ele funcione para sempre. Não vai funcionar. Tem que testar, né? Tem que testar e tem que deixar rodando. Entendeu? Não usar a mesma coisa o tempo todo. Fica, um dos grandes erros dos corretores também é deixar o criativo saturar.
Ou seja, ele quer que aquele criativo rode por 6 meses, um ano. E é igual vitrine de loja, tem que ficar mudando, Tem que senão ficar mudando. fator novo, né? Tem que ter. E quando tu traz uma coisa nova, o algoritmo ele entende que é algo novo e ele vai mostrar. Para mais pessoas. Se for algo bom, vai te trazer mais resultado. Legal. Se for algo ruim, não. Então Entendi. você tem sempre. Eu sou a favor. Preciso testar. Todo mês eu estou testando um criativo novo. Lá na agência eu sempre cobro as meninas, por exemplo, teve um lançamento agora do Bela Vista, no MRV. Certo. O que eu falei pro meu editor? Olha, eu preciso de um criativo específico desse empreendimento que tenha esse requisito. Como ele já tem um método validado do tipo de criativo que converte para esse tipo de empreendimento, ele já fez, já me entregou. Então, quando um cliente chega aqui, olha, eu preciso anunciar esse imóvel, beleza, eu já tenho esse conteúdo aqui. Isso porque a gente testou, sabe que funciona e aí acelera o nosso processo, entendeu? E a Futura ADS, acertei? E acertou. A Futura ADS, ela é especialista em tráfego pago para o mercado imobiliário. Esse é o teu nicho de atuação. Ou é o principal? É o nosso principal. É o carro-chefe. Tá? É o carro-chefe. Hoje a gente já tem vários já tem outros nichos. mas lá a gente trabalha com a parte jurídica, né? A gente tem restaurante que a gente atende, porque não é só eu, né? Eu, digamos que eu sou o cara que foca muito no imobiliário, porque eu nasci e me criei no imobiliário relacionado time a tráfego. Que se ganha não se mexe. Mas lá no nossa agência tem pessoas que trabalham com a parte de Google, né? São mais de 2 gestores de tráfego, né? Tem os meninos que fazem a parte de vídeo, então não é somente mercado imobiliário, mas tem outros, mas o nosso principal é esse. Eu te conheci no mercado imobiliário, a gente veio falar de mercado imobiliário, tu mostrou expertise no mercado imobiliário, então para mim é do mercado imobiliário. E aí eu vou te jogar no fogo agora. Não sei se tu pode, né? Quando tu pega um corretor de imóveis, eu acho que é um preço, uma imobiliária é um outro preço, uma incorporadora, né? Quanto mais gente, mais caro. Tu tem um corretor que está nos vendo, que vai nos ver, dono imobiliário que vai nos ver, onde ele te acha, ou tu já tem, Fabiano, ó, o preço é esse, quem quiser me procura, como é que tá isso aí para o corretor de imóveis aqui da nossa capital? A gente tenta entender primeiro o cenário do corretor. Tudo é conversado. Tudo é conversado, porque muda muito de figura. Sim. Então, muitas vezes, se for uma imobiliária que é grande, que ela precisa gerar uma demanda alta de lead, né, porque ela tem 20, 30 corretores na base dela, não dá para falar, olha, esse valor aqui vai te atender. Vai te sustentar. Né? Ou até mesmo a questão do corretor. Tem corretor que ele vai tá começando, um exemplo. Jefferson, tu consegue atender corretor que está começando? Eu consigo, desde que ele tenha um mínimo de valor ali para investir na meta. Principalmente na meta. Sim. Entendeu? Porque eu sou muito, Fabiano, assim... entender o lado do corretor, por já vivenciar muito isso, de saber que nem sempre a comissão dele cai no dia certo. Na data combinada né? e tal. Às vezes ele vende, às vezes ele não vende. Tanto que uma das coisas que a gente fala na agência é não trabalhar com contrato. Porque se o cara tá bem no mês, no outro mês ele não consegue se manter, eu não vou dizer, olha, tu tem que ficar porque... Tá com um contrato de fidelidade aqui. Claro, legal. Esse é o cenário ideal, mas a gente tem esse lado humano de pensar. Humano, né? Pô, show de bola. E aí depende muito, por exemplo, o cara que quer anunciar os imóveis mais caros, que ele vai te trazer uma demanda de trabalho maior, ele vai ser um valor. Agora os que vão fazer uma demanda de trabalho menor, outro valor. É só uma rede social, por exemplo. Agora a gente está trabalhando com TikTok também. Então, se eu preciso trabalhar 2 plataformas para ti, ou até 3, que às vezes tem gente que pede Google, aí já muda. Né? Depende muito do que a pessoa precisa. Da necessidade, qual o valor de investimento. Por exemplo, tem imobiliária que ela pede para a gente trabalhar com o CRM dela. Então tem que integrar com o CRM, pegar funil, quanto que tá, quanto que deu, tem que ter reunião. Então isso muda. Né? Cada cenário é uma situação. Perfeito. Cara, eu acho que pro tempo que a gente tem aí, muita coisa explicada, muita mesmo, muito obrigado. Nada. A gente vai conseguir tirar, como tu falou no início lá no off, alguns cortes aqui pra gente ajudar o mercado imobiliário, né? A gente conseguiu tirar algumas dúvidas. E eu falo para todo convidado que não é lorota, a mesa é nossa. Quando você quiser voltar, quando quiser trazer uma novidade, embora a novidade no Meta é brincadeira, você vai estar aqui toda semana, se for depender de Meta. Se for depender do Mas Meta, quando tu quiser sim. fazer alguma ação, alguma coisa assim que tu entende que vai ser importante para o mercado imobiliário, para nossa audiência, o Café com Podcast é democrático, é nosso, a casa é sempre sua. Beleza? Beleza, eu agradeço, tá, pelo convite. Eu sempre pensei, cara, será que um dia eu vou lá? E hoje eu tô aqui, né? Que legal, cara. Muito feliz. É algo assim, é um mercado que eu gosto. Né, das Sim. pessoas, do ambiente, e aprendi muito
né? E aprendo até hoje, tanto com o corretor quanto com os donos das imobiliárias, né? Vivencio isso todos os dias, então não tem um dia que eu não abro o gerenciador e vejo um anúncio de mercado imobiliário, que eu tenho que estar vivenciando Tem isso que todo dia. saber o que tá na praça. Show de Então, bola. lançou um empreendimento, eu já. Qual é a renda? Onde que fica? Quanto que custa, sabe? Já vai Eu atrás. tenho que me. Legal, legal. Tem que estar Mas atualizado, tá né? atualizado. Pô, mano, obrigado. Satisfação de ter Nada, eu que aqui. E olha, agradeço. vocês ouviram o cara, conhece tudo de mercado imobiliário, então, corretores, paguem bem a empresa dele, que senão ele vai virar concorrente, mano. Esquece. Aí o lead vai tudo pra empresa dele. A gente se vê na semana que vem. Valeu, valeu. Valeu, pessoal!